foca apenas nisso. Eu tenho certeza que você já viu uma cacetada de vídeo aí na internet falando milhões de fórmulas, milhões de coisas que você precisa entender e fazer para se tornar uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera. E aqui eu resolvi sintetizar. E calma, vocês estão olhando aqui, mas calma que vocês vão pegar o argumento de uma forma que vai ficar bem fácil para vocês entenderem esse conceito, que sem sombra de dúvida é um dos principais motivos que levam as pessoas a enriquecerem. Aí você pode estar se perguntando também, quem não me conhece, né? Pô, quem é esse cara que está falando sobre esse assunto? Pessoal, já tive um relativo sucesso na internet. Ali atrás tem alguma das minhas placas mais queridas, assim, porque tem um valor simbólico bem forte. A placa de primeiro milhão, né, de reais sacados na Hotmart e a minha do YouTube, tá? Então, são placas simbólicas, assim, porque foi um resultado, o primeiro resultado expressivo de fato que eu tive. Essas placas eu peguei há cerca de 2 anos e pouco, quase 3 anos atrás, tá? Então, tem um certo resultado e também conheço pessoas que tiveram resultados incríveis, inclusive alguns que faturaram acima de 100 milhões de reais, tá? E todos eles entendem muito bem esse conceito, que é o único, na minha opinião, que você precisa entender de forma clara e executar para se tornar uma pessoa rica, de fato. Lembrando que esse vídeo assim, é edição direto ao ponto, como se a gente estivesse conversando um de frente para o outro. Aqui tem uma relação retorno-risco. E é exatamente isso que os ricos entendem de uma forma muito, muito clara. Eles entendem que não existe investimento que vai trazer um super retorno e que vai ter um baixo risco. Não existe isso. Dificilmente vai existir. Mas o que existe é algo próximo disso, que tem um potencial de retorno muito grande e o risco relativamente baixo, que é quando você, de fato, vai criar alguma coisa, vai passar a empreender em alguma área que você tenha um certo domínio, então tem uma possibilidade de retorno alto, que você, de fato, tem um pendor para aquilo e que você conheça as variáveis daquele negócio. Porque quanto mais você conhece, por exemplo, já dizia Warren Buffett, o risco vem de não saber o que você está fazendo. A partir do momento que você tem um certo conhecimento, né, um risco em determinada área, um conhecimento técnico em determinada área, o risco vai ser cada vez mais minimizado. Então, a partir do momento, por exemplo, agência de viagem, que é algo que a gente ensina, mentora diversas pessoas, por exemplo. Cara, se você não tem conhecimento nenhum de agência de viagem ou um conhecimento baixo, existe sim uma possibilidade de um retorno alto, mas o risco também é alto de você eventualmente cometer algum erro, emitir uma passagem sem antes, por exemplo, avisar o seu cliente de uma forma bem clara que aquela passagem, aquela tarifa que você emitiu, ela não tem possibilidade de remarcação, de cancelamento gratuito, né? Ou até mesmo não tem a possibilidade de remarcação. Cara, se você não avisa isso, às vezes vai trazer um rombo gigantesco, por exemplo, na sua agência de viagem, que pode te levar até mesmo a uma possível falência. Mas agora, a partir do momento que você conhece algumas variáveis, você já entende mais daquele assunto, o seu risco ele vai reduzindo, entende? Então, ó, no exemplo da agência de viagem, potencial de retorno? Sim, você emite uma passagem, às vezes tem lucro de 3, 4 mil reais de lucro. Beleza, então o potencial de retorno é alto. O risco, cara, também é alto, porque é um negócio, mas ele tá por aqui, assim, ó, no gráfico, ó, tá mais para cá, retorno alto e risco alto. Só que quanto mais conhecimento você tem, mais ela vai caindo para esse quadrante aqui, ó, do gráfico. E é exatamente esse quadrante, o quadrante 1 desse exemplo aqui que a gente está trazendo, que a gente tem que buscar. E é exatamente esse o quadrante que a maior parte dos ricos almejam. É tentando minimizar ao máximo o risco. Às vezes você não consegue minimizar extremamente, mas tenta sempre minimizar e tenta sempre potencializar o retorno. Então, no exemplo, na parte de investimentos, eu falei agora de negócios, que é algo que a gente domina bem, a parte de agência de viagem. Agora vamos para investimentos. Beleza, se você, por exemplo, tem uma carteira de investimentos com predominante, os ativos predominantes da sua carteira são ações de risco alto e criptomoeda, por exemplo, meu irmão, você está num risco aqui gigantesco, com possibilidade de retorno alto. Você está aqui, ó. Você está lá em cima do quadrante, você está no 2 alto aqui, ó, por exemplo. Mas agora, a partir do momento que você entende as variáveis de ações, as variáveis de criptomoeda, você deixa, por exemplo, na cripto, você deixa a maior parte do seu portfólio em Bitcoin, que é a moeda mais ali, entre aspas, segura das criptomoedas. Nas ações, você tem uma carteira super diversificada,
com ações mais aquelas leiteiras, né? Vaca leiteiras, que são ações já muito grandes, poderosas, com resultados fodas, que talvez não tenham um crescimento muito grande, mas tem uma certa previsibilidade, um certo pé no chão. Então você tem uma carteira diversificada entre ativos mais arriscados, ativos mais tranquilos, ativos mais voláteis. Você mantém um retorno, a possibilidade de retorno alto, mas você minimiza o risco, vai jogando o risco para a esquerda. Assim como se você faz uma carteira diversificada também com renda fixa, uma carteira dolarizada, acaba que você minimiza o risco, aumenta o retorno, que é exatamente o que os ricos entendem e sempre estão buscando. Sair aqui, do quadrante 2 e 4, que é retorno alto e risco alto, ou risco alto e retorno baixo. Esse é o pior de todos. Você tem que fugir do 4 e focar no 1, que é maior potencial de retorno, minimizando o risco ao máximo. Num negócio, por exemplo, a partir do momento que você cria um determinado fluxo de caixa, você tem um caixa ali robusto, que pelo menos sustenta 6 meses da sua operação. Cara, você cada vez mais vai ter chance de potencializar os retornos e minimizando os riscos, porque sua empresa vai continuar gerando resultado e você tem um caixa para poder aproveitar oportunidades, ou caso aconteça alguma coisa, você vai ter caixa para segurar, porque quando você está também investindo em potencial de retorno, aumenta sim a chance de você ter um prejuízo ou eventualmente cometer algum erro, isso faz parte. E o que os ricos estão sempre buscando e entendem muito bem é os quadrantes do risco-retorno, sempre buscando o 1 e fugindo do 4. E o principal relacionado a isso, que esse é um contexto, só que ele está diretamente ligado com o outro, que é o quê? Paciência. A maior parte dos ricos entende a questão do quadrante que eu falei e potencializa isso com a gratificação atrasada ou gratificação tardia, que muitas vezes é até mais poderosa que o próprio juros composto, porque ela tem uma certa vinculação, então a gente não pode dissociar. Mas o que seria a questão da gratificação tardia ou gratificação atrasada? É o poder que você tem de adiar uma tentativa de colher frutos agora ou muito cedo para só colher lá na frente. Os ricos, eles entendem muito bem isso aqui. Enquanto uma pessoa que é um falso rico, inclusive eu me enquadro nisso, eu cometi esse erro, tá? Comecei a ter um lucro líquido gigantesco, comecei a distribuir, fazer distribuição de lucro em valores muito altos e a partir desse momento eu comecei a gastar também. Aumentei todos os meus custos de vida. Então eu cometi isso aqui. Eu não, de certa forma, eu não segui a risca o poder de fato de adiar uma tentativa de colher frutos. Se eu tivesse seguido isso aqui mais à risca, eu teria resultados muito mais superiores do que eu tenho. Porque eu gastei muito. Aqui atrás, por exemplo, eu estava gastando muito e estava literalmente rasgando, comprando muita coisa que é risco ou que não vai me trazer retorno nenhum e queimando caixa. Foi algo que eu fiz. Então, onde eu sigo hoje a risca e tem potencializado os meus resultados e que eu vejo que é fruto, que praticamente toda pessoa que tem resultado foda, ela segue isso aqui. É buscar o quadrante 1, fugir do 4, adiando a tentativa de colher frutos muito cedo. Isso se aplica a tudo na vida. Pô, se eu sou um cara que gosto sou um cara de alta performance e quero ter um shape foda, cara, você vai precisar adiar aqui, ó, de novo, adiar a tentativa de colher frutos muito cedo. Então você vai ter que evitar doce, vai ter que evitar beber, encher a cara, por exemplo, nas baladas ou nas noitadas, dormir melhor. Só assim você vai conseguir buscar esse shape. Não tem como você não aplicar aqui, ó, adiar a tentativa de colher frutos hoje para colher melhores resultados no futuro. Para você buscar um shape desse, você vai precisar fazer isso. Para, por exemplo, ter bons resultados nos investimentos, você vai ter que aguentar a vontade de sacar os rendimentos dos seus investimentos para poder potencializar isso e se multiplicar cada vez mais no futuro. Você vai ter que aguentar a vontade de sacar para poder comprar o celular do ano, por exemplo. Você vai ter que aguentar isso. A parte de relacionamento, para você ter um relacionamento foda, você vai ter que ter muita paciência, ter muita conversa, investir em terapia com um psicólogo, por exemplo, para ajudar vocês dois, cada um com as suas crenças, cada um com os seus problemas, a irem se resolvendo cada vez mais e para, por consequência, melhorar o relacionamento. Então você precisa também adiar, colher agora, por exemplo, que eu posso muito bem dar por exemplo, minha esposa quer um celular, vai lá e compra para ela. Eu vou estar
Sanando, às vezes, muita gente faz isso em casamento. Ah, o casamento tá meio mal, vai lá e começa a dar presente pra esposa, se endivida e tudo mais. E o problema de fato que tava ali pra ser resolvido, ele foi sendo jogado de escanteio. Foi sendo, como é que eu posso dizer? Não é amortizado a palavra, mas abafado, né? E você tem que fugir disso. Você tem que, se tem um problema, resolva. Busque apoio, busque suporte, busque o apoio de um terapeuta, por exemplo, para melhorar o seu relacionamento antes de você chegar e desistir, sem correr atrás, né, para melhorar. E a questão do risco assimétrico está relacionada aos dois itens que eu falei. É você buscar uma desvantagem limitada, só que um potencial de upside ilimitado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um negócio, você criar um negócio, você abrir a sua agência de viagem, por exemplo, você abrir o seu negócio na internet, cara, a desvantagem ela é limitada, desde que, obviamente, você não contraia milhões de dívidas. Mas a desvantagem é você investir R$1.000 aqui, mais 2.000 para um editor, 3.000. A sua desvantagem é o quê? É limitada, a zero. Você simplesmente perder esses R$3.000 que eu dei de exemplo, perder ele. Então, a desvantagem é limitada. Mas o upside é ilimitado, porque vai que você comece a produzir conteúdo, o seu trabalho começa a dar certo, você começa a colher frutos a partir disso. Ou você, por exemplo, abre sua agência de viagem, vende a sua primeira, segunda, terceira passagem, quando vê aqueles 3.000 que você investiu, você já está daqui a 1, 2, 3 meses tirando por dia de lucro líquido. É super possível. Então repara, esses exemplos que eu dei agora, a desvantagem ela é limitada a zero. Já as vantagens, as possibilidades de upside são ilimitadas. Então é isso que os ricos entendem de uma forma muito clara. Tá tudo misturado. Eu sei que parece que são 3 coisas diferentes, mas não são. Tá tudo junto desse gráfico aqui de potencializar o quadrante 1 e minimizar e fugir de forma desesperada do quadrante 4. Aqui, por exemplo, a gente pode ver 2 gráficos. Reinvestindo ou não reinvestindo os dividendos. Dividendos, em resumo, é uma parte do lucro que a empresa tem na Bolsa de Valores que ela distribui para os seus acionistas. Tem muita gente que faz o quê? Pega a grana e saca na sua conta. Faz exatamente isso aqui, ó. Faz exatamente isso aqui. Não adia a tentativa de colher frutos. Aliás, saca logo os frutos muito cedo, de forma antecipada. Já quem entende o potencial dos investimentos faz exatamente o contrário. Adia a tentativa de colher frutos, então eu não saco agora esses dividendos e reinvisto, pensando em colher lá na frente muito, muito mais. É exatamente isso que acontece aqui no gráfico. Nesse exemplo, as duas pessoas, o gráfico azul e o gráfico verde. O gráfico azul investiram na empresa, mas sacaram os dividendos, sacaram esses lucros. Mas deixaram o investimento lá, tá? Então não sacaram o investimento, eles sacaram os dividendos que foram distribuídos, mas o investimento ele deixou lá, ele só sacava o que vinha a mais, tá? Tá aqui o resultado. Já quem pegou essa grana que foi distribuída como lucro, os dividendos, e reinvestiu, comprou mais ações da Ambev, olha só a diferença, o gap que abriu aqui. Quando a gente pega Itaú, então a situação fica ainda mais assustadora. Quem reinvestiu, quem adiou de colher antes o resultado para colher depois. Olha o tamanho da diferença aqui entre os dois resultados. Beleza? Então, façam a reflexão dentro da vida de vocês, se vocês estão buscando o quadrante 1 e fugindo de forma desesperada do quadrante 4, se vocês de fato estão pensando na questão da gratificação tardia ou gratificação atrasada para todas as áreas da sua vida, seja no seu relacionamento amoroso, seja nos seus investimentos, seja para cuidar do seu shape, da sua saúde. E por fim, a questão também do risco assimétrico somado a esses dois outros itens que eu falei. Com certeza você seguindo isso aqui é questão de tempo para você ter resultados cada vez mais absurdos. Não tem como fugir disso. É óbvio que intempéries da vida vão acontecer, é punk pra caraca para ter resultados. Não acreditem nesses vídeos aí que fala que é barbada, é mole. O que eu costumo dizer é que é simples atingir resultados tops, você se tornar uma pessoa rica, por exemplo, é simples, mas é difícil pra caramba. O beabá, né, o que você tem que seguir é simples, mas o problema é que é muito difícil seguir o simples, por mais simples que seja, entende? Por exemplo, você falando, pra você ter um shape legal, você precisa ir na academia pelo menos 5 vezes por dia. É simples,
Mas a prática é difícil pra cacete, a gente sabe disso, tá? Mas é isso. Espero que de alguma forma consiga contribuir nessa jornada. É justamente pra isso que eu criei esse canal. Como pensando no Lucas lá de trás. Eu gostaria muito que tivesse alguma pessoa igual eu tô tentando fazer aqui no canal, trazendo algumas orientações, abrindo o leque de possibilidades, trazendo alternativas, mostrando o que pode ou não ser possível. E é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Nos vemos nos próximos. Caso você se inscreva para receber os próximos vídeos que a gente vai postar. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima.